Sétimo passo. Defina o peso desejado do alimento cozido ou reidratado de cada ingrediente, de acordo com a quantidade que você deseja para uma porção, ou seja, como se fosse preparado para uma pessoa somente. Tem várias opções: per capita líquido, per capita bruto, peso total e os indicadores de reidratação e indicador de parte comestível. Eu escolhi definir primeiro o peso do alimento cozido. Por quê? Como eu falei antes, a gente está montando essa ficha de uma forma didática, ou seja, não tem como eu preparar todas as refeições e saber o peso de cada coisa, o peso do arroz líquido, o peso bruto do arroz, peso de cada coisa que eu vou estar usando para cada ficha que eu vou montar, a não ser que eu esteja dentro da minha UAN fazendo isso literalmente, pesando na balança. Mas aqui, como estou ensinando didaticamente, então eu vou usar o meu bom senso e já vou colocar o peso do alimento cozido. Ou seja, é o peso que eu quero que tenha na minha porção do alimento pronta. Então eu já coloquei valores estipulados para minha UAN, que também pode variar para cada UAN. Por exemplo, se eu atender uma UAN que presta serviço de alimentação infantil, essa quantidade de arroz ela pode diminuir, pode ter menos gramas. Ou se eu fizer o serviço para uma UAN que tem muito serviço braçal, essa quantidade pode aumentar. Isso varia de cada UAN, vai do bom senso e vai da análise que você vai fazer ao longo das refeições dos funcionários ou dos clientes. Aí eu coloquei esses valores estipulados do alimento que eu quero cozido. A minha porção do alimento cozido vai ter essa quantidade. E já sabendo o peso do alimento cozido que eu estipulei para a refeição, eu consigo voltar atrás nas fórmulas e achar quanto que eu tenho que ter de peso líquido e quanto que eu tenho que ter de peso bruto para comprar o alimento. E os indicadores de conversão e indicador de parte comestível. Como é que eu vou achar esses dois? Primeiramente, como eu falei, esse peso total do alimento cozido é o peso da porção que eu quero que tenha para uma pessoa. Porção é referente a uma pessoa. Então eu vou somar todos esses valores aqui, que vai me render 111 gramas. Ou seja, uma porção para uma pessoa de arroz cozido vai ter 111 gramas. Mas isso varia, como eu falei, varia de cada UAN, de cada necessidade. Então vai ter 111 gramas para uma pessoa só. Eu quero preparar 10 porções. Então o meu objetivo é descobrir quanto que eu tenho que ter de preparo, quanto que eu tenho que ter de ingredientes, de custo para as 10 pessoas. Então vamos lá. Só para dar uma definição aqui. O per capita bruto, ele é a quantidade necessária de alimento conforme se adquire, com casca, semente, etc., para atender uma pessoa somente. Ou seja, é o alimento na forma que ele está quando você compra ele, sem descascar, sem limpar, sem fazer nada. É o alimento que você vai comprar. Per capita líquido, quantidade necessária de alimento limpo e pronto para usar, para atender uma pessoa. Per capita é referente a uma pessoa. E o per capita líquido, ele já é o alimento depois que você comprou, você já descascou ele, já lavou, já está pronto para usar ele para cozinhar, para fazer o preparo dele. Então essa é a diferença de um para o outro. Indicador de parte comestível, IPC, ou como é mais conhecido, fator de correção. É o índice utilizado para acompanhamento do desperdício de alimentos. Desperdícios que acontecem nas etapas de pré-preparo ou preparo, quando executamos atividades como descascar, descongelar, catar, limpar e desossar. Importante para calcular a quantidade de alimentos a ser comprado. Ou seja, é uma fórmula que eu vou usar para descobrir quanto que eu vou perder de alimento. Porque, por exemplo, se eu compro uma laranja, ela tem um peso de compra, é o peso bruto. Se eu descasquei essa laranja, ela já tem o peso líquido dela, que já mudou. Aí o fator de correção, ele simplesmente é essa proporção de peso que ele perdeu, essa quantidade de gramas que ele perdeu só de tirar a casca da laranja, que eu posso não usar ou reaproveitar de outra maneira. Mas ele vai ser um indicador disso, dessa perda que o alimento vai ter. O indicador de conversão ou reidratação é a relação entre a quantidade de alimento cozido e a quantidade de alimento cru e limpo usado na preparação. Reflete a perda ou ganho de água ou retração das fibras, como carnes e vegetais, e a hidratação produzida a partir de absorção de água pelo amido, no caso de cereais e leguminosas. As perdas ou ganhos de cada alimento na etapa de cocção acontecem dependendo do tipo de cozimento utilizado, ou seja,
nós também podemos usar uma fórmula para achar o indicador de reidratação ou conversão. No caso, a fórmula é peso do alimento cozido dividido pelo peso do alimento cru e limpo. Esse indicador de conversão ou reidratação, ele é o alimento depois de você cozinhar. O arroz, por exemplo, você compra ele numa certa quantidade de gramas, vai colocar ele na panela e depois que você colocar água e cozinhar, o arroz ele dobra de tamanho, às vezes até chega a triplicar de tamanho. Isso varia. Então, o indicador de conversão e reidratação, ele indica isso, o quanto o alimento aumentou de tamanho durante o cozimento dele, a cocção, ou o quanto que ele perdeu também. Se for uma carne, por exemplo, como está falando aí, ocorre a retração das fibras das carnes. Então, ela vai perder uma quantidade de gramas. Então, esse indicador ele é a razão disso, do quanto ele está ganhando ou perdendo durante a cocção. Mas, como eu falei antes, o 9º passo, a gente vai achar os valores de indicador de conversão, reidratação e indicador de parte comestível. Eu não tenho o per capita líquido porque eu não vou comprar o alimento. Nem tenho bruto, que eu não vou comprar. Então não vou preparar e não tenho per capita bruto nem líquido. Eu tenho o peso desejado do alimento cozido, que eu já usei o meu bom senso para classificar esse peso. E os indicadores eu peguei de tabelas que tem na internet mesmo. Tabelas prontas que têm valores desses indicadores, de exemplos de pessoas que já fizeram isso nas unidades de alimentação delas, sendo que esses números não são um valor padrão, porque ele pode variar de unidade para unidade, depende também da cozinheira que está na sua unidade, depende do produto. Por exemplo, uma batata. Às vezes uma unidade usa uma cozinheira que vai descascar uma batata e vai perder uma certa quantidade de alimento. Às vezes em outra unidade vai usar um descascador que vai perder muito mais quantidade desse alimento. Então isso varia. Quando você estiver na sua empresa trabalhando, você vai definir o seu próprio indicador de perda ou ganho do alimento. Então esses valores são valores didáticos que eu peguei da internet só para a gente poder preencher a ficha, para entender como é que preenche. Então eu já achei o peso do alimento cozido e já achei os indicadores. Agora eu preciso achar o per capita líquido e o per capita bruto. Eu coloquei aqui no slide também um exemplo dessa tabela que eu estou falando, que no caso são indicadores de reidratação. Quando o valor está abaixo de 1, 0, alguma coisa, 0,45, 0,75, quando você fizer a conta, já vai indicar que o alimento está perdendo a gramatura dele. Como a carne aqui, por exemplo, que eu falei, que a carne vai retrair as fibras, já vai perder gramas. E quando está o valor de 1 para cima, então ele já está ganhando gramatura. No caso, está ganhando, retendo água, seja o que for, para aumentar o tamanho dele. Como é o caso do arroz, por exemplo, que ele vai quase triplicar de tamanho. Essa tabela, como eu falei, não é um modelo fixo, não são números fixos, varia de cada one, varia de cada preparo, de cada equipamento que vai utilizar, ou cozinheira. 10º passo. Para a gente obter o per capita líquido de cada ingrediente, a gente deve colocar isso aqui tudo numa fórmula. Vou explicar. Eu já tenho dados suficientes para aplicar nas duas fórmulas. Primeira fórmula que eu citei, fator de correção ou indicador de parte comestível, é igual PB, que é peso bruto, dividido pelo PL, que é peso líquido. Vou usar o exemplo do arroz. O fator de correção, indicador de parte comestível do arroz é 1, como eu já tenho aqui que eu já achei na tabela. Então vou colocar aqui na fórmula. Agora, o peso bruto e peso líquido. Eu não tenho por enquanto. Esses valores estão aqui porque eu já achei. Mas por enquanto não tenho peso bruto e líquido, então o que eu faço? Vou avançar para outra fórmula. Por enquanto eu não tenho os valores. Na outra fórmula, que é o indicador de conversão ou reidratação, eu vou usar o peso do alimento cozido, que eu já tenho, que eu classifiquei como eu quero, e o peso do alimento cru e limpo, que eu vou achar aqui agora. Então eu já tenho o peso, o indicador de reidratação do arroz, que é 2,5, que está lá na tabela, os 100 gramas do arroz, que eu estipulei. Agora eu preciso achar o peso cru. Eu simplesmente vou aplicar a regra de 3 aqui, multiplicar um pelo outro, e aplicando a regra de 3, eu achei o peso cru. O peso cru do alimento, 40 gramas que eu achei, ele é igual ao peso líquido do alimento. Ou seja, se eu achei o peso líquido aqui na fórmula, eu já posso colocar ele aqui, que foi o que eu já fiz. Já coloquei o peso líquido de todos os alimentos. Eu só fiz o exemplo do arroz
na questão, mas vocês já podem fazer o exemplo de cada um, que já tem pronto aqui. Aí, como eu achei o peso líquido aqui, eu consigo aplicar ele na fórmula agora, aqui em cima, para achar o valor do peso bruto. Então, vou fazer a mesma coisa. Vou aplicar na regra de 3 para achar o valor do peso bruto. E agora eu consigo achar o peso bruto de cada ingrediente, como eu achei aqui, ó, de cada um já.